Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula de EBD na quarentena. Hoje a gente ainda vai continuar falando, né? Estamos terminando a revista sobre a vida do apóstolo Paulo, essa é a lição número 11, uma contracultura no mundo perdido. A gente já veio falando aí sobre a vida, sobre a obra de Paulo, sobre o pensamento, a teologia dele, falamos sobre a cristologia, a forma dele pensar a respeito de Jesus. Na semana passada a gente falou sobre resistência às heresias na carta aos Gálatas, como Paulo acreditava, né, cria que é o perigo que é as heresias, o perigo que são as heresias, o perigo que é a gente se afastar do pensamento bíblico para um lado e para o outro, e da necessidade que a gente tem de conhecer a verdade, de conhecer Cristo, de conhecer a Bíblia, para evitar o erro. E continuando ainda no pensamento de Paulo, a lição de hoje, uma contracultura no mundo perdido. Por que contracultura, né? Se a gente for olhar a história da igreja, se a gente for olhar grandes homens e mulheres, existem muitos comentários sobre a necessidade que nós, igreja, temos de nos diferenciar do mundo. Charles Spurgeon disse uma vez, né, que nós somos o sal da terra, não o caramelo da terra. Somos algo que as pessoas têm vontade de cuspir, não de engolir. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Nossa obrigação não é ser agradável, nossa obrigação é ser quem somos. Sermos servos, sermos fiéis, fazermos a diferença e tudo mais. John Stott tem até um livro, né, que o nome do livro, se eu não me engano, é Contra a Cultura Cristã, que diz que o evangelho, o cristianismo, o pensamento bíblico vai na contramão de muita coisa da cultura que a gente acha normal, que o mundo acha normal, que o mundo acha comum. E muitos de nós, muitos cristãos, muitos jovens, principalmente jovens e adolescentes, a gente tem se conformado fácil a esses pensamentos, a essas formas de pensar, a essas manias, maneirismos, seja nos nossos projetos, seja nos nossos vocabulários, seja com as coisas que a gente consome, seja coisa que parece nada a ver, mas é tudo a ver sim, tem a ver, é sério, mas a gente acha que é bobeira. A gente se amolda fácil àquilo que está à nossa volta. É por isso que hoje a lição de hoje é baseada em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo ele escreve o seguinte: rogo-vos, portanto, que apresentei o vosso corpo, né, como sacrifício santo e agradável a Deus. E no versículo 2, e não se conforme a esse mundo, mas se transformem pela renovação do entendimento de vocês. A gente tem algumas palavras aí, né, que são importantes nesse texto. Todo esse texto é importante, óbvio, mas tem algumas palavras que têm uma carga especial para a gente entender esse texto. A primeira palavra dessas é conformidade, conformem-se, conformeis, conforme a tradução aí que você tem, Romanos capítulo 12, versículo 2. Depois você dá uma lida aí na sua Bíblia e vê como tá. Mas algumas está aí: não se conformem com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, ou não vos amoldeis a esse mundo. O sentido é, a gente não pode se amoldar, a gente não pode mudar, né, pela forma do mundo pensar, pelo jeito que o mundo age, pela maneira que o mundo age. A gente não pode ser moldado pelo mundo à nossa volta. A lição dá até um exemplo: a gente não pode ser como a massa do bolo, que ela se amolda de acordo com a forma que ela tá, né? É um erro muito comum, principalmente de nós mais novos, né? Que a gente tá num lugar, como exemplo, a gente tá na igreja, a gente coloca a máscara de crente, ok. A gente tá com a família, a gente retira a máscara de crente, coloca outra máscara e age de uma forma. A gente tá com os amigos, tira as máscaras e talvez aí a gente mostra quem a gente é. Ou pior, a gente está quieto no quarto, com as luzes apagadas à noite, liga o computador ou o celular e aí a gente mostra quem a gente é, né? Quando ninguém mais está vendo, quando não tem ninguém perto, mas Deus está vendo. Ou seja, o conselho de Paulo aqui é que nós não nos amoldemos a esse mundo, é que a gente não se conforme a esse mundo. Duas coisas, né, nesse contexto. Primeiro, é a gente não tentar ser igual, não parecer, fazer o possível, né? E o segundo, para a gente não se conformar com aquilo que o mundo diz que é verdade, mas é mentira, ou com aquilo que o mundo diz que é mentira, mas é verdade, ou com aquilo que o mundo diz que é pecado, que é normal, mas a gente sabe que é pecado. Ou seja, não seja
Não se conforme ao mundo à sua volta. Não seja transformado de acordo com o contexto que você está. A gente não pode, a gente precisa ser quem a gente é. E ele continua no versículo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, isso é um crescimento diário. Eu aprendo todos os dias, eu entendo quem eu sou, e esse entendimento precisa produzir algo em mim. Esse entendimento muda as coisas ao meu redor, esse entendimento muda o meu contexto, me muda e muda o contexto ao meu redor. É até algo para a gente conversar, né? O que é, quais são os limites do mundo da igreja, onde que eu posso, onde que eu não posso, o que é pecado, o que não é pecado. Por exemplo, é comum perguntas, né, do tipo, tal coisa é pecado, tal coisa, não, esse aqui pode fazer, isso aqui não pode, até onde eu posso ir? Isso seria engraçado se não fosse trágico. Por quê? É algo triste. No livro A Vida Crucificada, de A.W. Tozer, no final do livro, ele fala algo que eu achei muito interessante, baseado nisso mesmo. Ele fala assim, mais ou menos assim, né? Hoje em dia, a gente se preocupa muito com até onde a gente pode chegar e continuar sendo crente. Quão perto eu posso chegar do pecado e ainda e ainda ser crente, né? Por exemplo, tal coisa eu não posso fazer. Então eu posso chegar perto, mas eu não posso chegar lá. Eu posso fazer tal coisa desde que não chegue tal coisa. A gente está muito preocupado, lógico que essas questões são válidas, mas a gente está muito preocupado com até onde a gente pode ir e não pecar, né? Quão perto a gente pode chegar do mundo sem ser mundo e ainda ser chamado de crente. A nossa pergunta é, até onde eu posso ir e quão perto eu posso chegar do pecado sem pecar, né? Quando a W. Tozer fala que a pergunta que os antigos faziam é, o que mais eu posso dar por Jesus? O sentido é diferente, né? A nossa pergunta, a gente olha para o mundo, quer chegar perto do mundo, mas ainda quer ser crente. A gente quer se aproximar, mas ainda quer ser crente. Por isso que nada a ver, isso aqui eu posso fazer. Só que os antigos pensavam diferente. Eles, ao invés de a gente procurar o nosso pensamento, né? A gente procura o que mais a gente pode fazer para chegar perto do mundo sem deixar de ser crente. Os antigos perguntavam o que mais eles poderiam fazer para ficar longe do mundo. O que mais eles poderiam sacrificar. O que mais eles poderiam entregar para Jesus, né? Deus, o que mais que eu posso fazer pelo Senhor? O que mais? O que o Senhor pedir eu faço. O sentido é diferente, né? O sentido que eu digo, a direção do pensamento. Nós queremos ir em direção ao mundo e ser chamado de crente. Os antigos queriam ir em direção a Cristo e dane-se o mundo. Esse era o pensamento. O nosso dever, quando eu digo mundo, eu não digo mundo pessoas. Nós não estamos em guerra com pessoas. Eu não digo mundo a natureza, o planeta. Eu digo mundo, o sistema. O sistema que não tem os princípios, não tem os valores, não tem os objetivos que o reino de Deus possui. É esse mundo. É um mundo que faz oposição ao reino de Deus. É um mundo que ensina coisas que o reino de Deus são regras diferentes, mandamentos diferentes do reino de Deus. Um exemplo, é um mundo que ensina que pornografia é comum, que pornografia é normal, que aparecer uma parte ou outra do corpo de um homem ou de uma mulher num filme é normal de assistir, é comum, isso não tem problema nenhum. Um filme que ensina o mundo, né, aquilo que ensina que traição é normal, porque toda novela tem traição, toda novela tem intriga, toda novela tem vingança. O mundo é o sistema que ensina que isso é normal. É tudo aquilo que propaga de qualquer tipo de valor que a Bíblia diz que é pecado, que nós entendemos que é pecado, que Deus diz que, olha, não interessa se todo mundo fala que é certo, é errado, pronto, acabou. Ou o contrário, não, é um mundo que diz que eu não posso expressar minha opinião, é um mundo que diz que não existem verdades absolutas, que eu não posso dizer isso é verdade, ponto. Aí o mundo vai dizer, não, mas espera, tudo é um ponto de vista. Não, a Bíblia diz e ponto, não tem discussão. Deus disse, acabou. Se Deus disse, está dito, né? O mundo falou, está falido. Deus disse, está dito, acabou, não tem discussão. A palavra de Deus não foi feita para a gente discutir, foi feita para a gente debater, foi feita para a gente obedecer, foi feita para a gente receber, para a gente ouvir, né? Não pra gente bater boca, não pra gente retrucar, não pra gente apontar.
É lógico que nem tudo a gente entende, mas existe uma diferença entre uma pergunta honesta, que o objetivo da pergunta é aprender e entender, e existe o pensamento diferente, que é uma pergunta que o objetivo dela é atacar a verdade bíblica, o objetivo dela é ir contra, o objetivo dela é bater de frente. Contra isso que a gente tem que lutar. Isso é o mundo, né? A gente precisa entender como a Bíblia vê o mundo, como a Bíblia vê esse sistema corrompido. Efésios capítulo 2 vai dizer que o diabo atua em todos os filhos da desobediência. Ou seja, fora de Cristo nós estamos perto do pior que nós poderíamos ser. O que eu quero dizer com isso, né? A Bíblia diz, uma das doutrinas, né, que a gente defende, que o cristianismo defende, o cristianismo sincero, honesto defende, é a doutrina da depravação total. O que isso quer dizer? Tudo o que a gente pode fazer, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, tudo de mais nobre, de mais honesto, tudo tem a mancha do pecado. Vai ter uma pontinha de orgulho, vai ter uma mancha de pecado. Por quê? Porque o homem sem Deus é um homem moralmente corrompido. É um homem corrompido. Ainda que a gente não seja tão mal quanto a gente poderia ser, né? Deus ele restringe, ele fala, não, parou, ele restringe a maldade do mundo. O nosso coração, a nossa natureza é má. A nossa natureza ama o pecado, a nossa natureza ama aquilo que irrita a Deus, aquilo que causa repulsa a Deus. E é isso que a Bíblia diz. O mundo é o sistema que vai te dizer que nada é errado se te faz feliz. O mundo é o sistema que vai dizer que o que importa é a sua felicidade, é a sua alegria, é o seu bem-estar, é a sua opinião. Quando a Bíblia vai dizer que não. O nosso objetivo não é a nossa felicidade. A gente não vai encontrar a nossa felicidade longe de Deus, né? O que o mundo tanto busca, felicidade, alegria, completude, a gente encontra quando a gente para de buscar essas coisas e olha para Deus. Quando a gente para de correr atrás disso e olha para Deus, Deus nos dá tudo isso. Por quê? Porque felicidade não pode ser o alvo a ser buscado. Deus é o alvo a ser buscado e Ele nos enche de felicidade. O mundo é aquilo que vai dizer que você pode buscar a felicidade da sua maneira, buscar a completude da sua maneira, que nada mais importa desde que você se sinta bem. Isso é errado, isso leva ao pecado, a nossa natureza é pecaminosa. E a Bíblia vai entender que tudo que vem desse sistema é pecaminoso, é corrompido, vai ter a mancha do pecado. E a única coisa que nos livra disso, a única coisa que muda, a única coisa que pode nos salvar é a salvação, é a conversão. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criação, foi feito de novo, né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Absolutamente tudo se fez novo. É uma nova pessoa, com novos propósitos, novas prioridades, novos sentimentos. Deus vai dizer em Efésios, profetizando isso em Ezequiel 36, Deus ele vai falar, né, profetizando essa futura transformação de coração. Ele vai falar, eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Eu vou colocar o meu espírito dentro deles e eles vão obedecer a minha lei, porque eu vou fazer eles fazerem isso. Ou seja, meu coração, a partir do momento que eu encontro com Cristo, ele é diferente. A conversão muda absolutamente tudo. Eu não posso ter os mesmos valores, eu não posso ter os mesmos objetivos, eu não posso ter os mesmos princípios que o mundo tem, porque para mim tudo é diferente. Agora eu olho do jeito que Cristo olha, agora eu olho para Ele. Ele é meu objetivo, Ele é meu alvo a ser buscado. Ele é tudo que eu tenho. Se não vem dele eu não quero, se não vem dele eu não preciso. Essa é deve ser a nossa forma de pensar, né? João ele vai dizer, não amem o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Outro texto, 1 Coríntios, acho que capítulo 14 ou 15, vai dizer que concórdia, né, que comunhão existe entre Deus e o mundo, entre Cristo e Belial, né, um demônio, né? Que comunhão há? Não existe comunhão entre nós e o mundo. Nós não estamos, volto a repetir, nós não estamos em guerra contra pessoas, mas estamos em guerra contra o pecado. E o mundo ama o pecado. O mundo promove o pecado. O mundo aceita, abraça de bom grado, porque é isso que ele quer. O mundo deseja aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não ama, aquilo que irrita a Deus. O mundo quer te fazer, quer
cauterizar sua mente para você não parar e pensar no seu destino eterno. Ele quer te enfiar tanta coisa na sua cabeça que você não tem tempo de você parar e pensar, pera, onde isso tudo aqui vai acabar? E aí? Pera, existe um Deus. Se Deus existe, então existe uma forma correta de se viver. Se Deus existe, Ele é uma pessoa, então Ele tem vontades. O que Ele deseja? Ele é o Rei Soberano Criador de tudo, então eu preciso ouvi-lo. O que Ele quer? O mundo não quer que você pare e pense nisso. O mundo quer enfiar coisa na sua lata até você morrer, até ser tarde demais para você parar e pensar, para você lembrar de Deus. Pecado ainda é pecado, mesmo se todo mundo diz que é certo. Nossa recompensa não está aqui. É o que a próxima lição vai falar, inclusive, né? Existe vida após a vida, é o título da lição. E já caminhando para o final, né? Eu quero que a gente lembre de duas coisas. Primeiro, nós não somos o açúcar da terra, né? Não somos docinhos, somos o sal da terra. É para fazer diferença, é para ser diferente mesmo. Nós somos como Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos refletir o caráter de Cristo, ser mais parecidos com Cristo, mas acaba que muitos de nós, muitas das vezes no nosso dia a dia, temos mais o caráter do diabo do que o de Cristo. Né? Somos mais parecidos com o diabo do que com Cristo. Nós não temos um coração humilde, um coração sincero, um coração amável. Nós somos orgulhosos, vingativos, mesquinhos. Isso é muito mais parecido com o diabo. Então a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é: somos o sal da terra. Não caramelo, não açúcar, não chocolate da terra. Somos o sal da terra. Algo para ser... Se é necessário ser cuspido, sim, que seja cuspido, mas que seja cuspido pela verdade. Não quero saber. A verdade é a verdade. A Bíblia vai continuar sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai continuar sendo fiel. Deus vai continuar sendo Deus. Não interessa o que o mundo diz. E a segunda coisa é que o nosso encontro com Deus deve produzir algo. Deve nos levar em direção a pessoas, deve nos levar em direção a Deus e as pessoas. Não existe vida cristã enclausurada, né? Vida cristã fechada num quartinho escuro. É lógico que ela é feita lá. A vida cristã é feita, eu e Deus, pronto. Mas ela não é terminada lá. Isso termina em algum lugar. Isso nos leva para algum lugar, né? Eu conheço Deus nos olhos do meu irmão. Eu conheço mais de Deus nos olhos das pessoas. Eu conheço... Mateus 25 vai falar isso, né? Que eu vejo Jesus nos olhos daqueles a quem eu estendo a mão, quando as pessoas estendem a mão para mim. Então esse é o nosso dever. O nosso dever é pregar, viver uma contracultura ao mundo cristão. Óbvio, a gente não deve ser beligerante, né? Nervoso, guerrilheiro, não. Mas a gente ainda deve sim afirmar que pecado continua sendo pecado. Deus continua sendo Deus, a cruz continua sendo o único caminho para a salvação, o inferno continua sendo quente, o céu ainda foi oferecido àqueles que se arrependem e creem em Jesus. A responsabilidade é de cada um, se a gente abandonar a vida de pecado e se arrepender. É isso que a gente deve viver, é isso que a gente deve entender. Duas coisas, né? Pecado ainda é pecado, nosso dever é viver uma contracultura ao mundo, e isso deve conhecer a Cristo. Encontrar com Ele deve produzir algo em nós. Produz em nós uma contracultura ao mundo, ok? E aí, domingo às 10 horas da manhã, a gente conclui, expande, faz algumas perguntas, aplica um cadinho, ok? Te espero lá então, nesse domingo às 10 horas da manhã, no Team Link. Fica na paz, um abraço, medita aí em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Deus te abençoe.